Glória a Deus. Graça e paz a todos no nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos hoje mais uma vez ao nosso encontro que estamos tendo entre nós e entre nós com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja. Que nessa noite, nesse dia frio, o Senhor possa aquecer o nosso coração, possa nos abraçar, possa nos curar, possa nos envolver de uma maneira surpreendente em nome de Jesus. Amém, igreja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças. Mudanças, elas precisam ser colocadas em prática na nossa vida. Elas precisam ocorrer, elas precisam acontecer em nossas vidas, porque nós sabemos que o tempo ele passa e com o tempo nós sofremos alterações no nosso corpo, às vezes na nossa maneira de viver, na nossa maneira de pensar e até mesmo na nossa mente, na nossa alma lá dentro. E conforme o tempo vai passando, nós precisamos dessa mudança, dessa metanoia, dessa transformação também ocorrer nas nossas vidas como homem e mulher de Deus. Amém, igreja? E que hoje o Senhor ele possa mostrar para nós a causa dessa mudança e a maneira como nós devemos encarar essa mudança no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. Isso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus agora. Senhor Jesus, nessa noite aqui nós estamos para ouvirmos o Senhor, para juntos, meu Pai, celebrarmos a vida que o Senhor nos deu, para juntos celebrarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por nós lá naquela cruz do Calvário. Oh Senhor, não é dia de Santa Ceia, mas é dia de nós relembrarmos o que o Senhor fez por nós. O apóstolo Paulo, Senhor, ele chega a dizer que nós estávamos condenados, nós éramos outro povo, nós éramos, meu Deus, condenados à perdição, mas o Senhor foi lá, nos resgatou, nos deu vida, nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino da maravilhosa luz do Senhor. Oh, que nessa noite, meu Pai, nesse dia, possamos compreender tão grande obra que foi realizada por nós, que possamos compreender, Senhor, tão grande obra que foi, meu Pai, manifesta sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Vamos declarar a Ele nessa noite, igreja. Aleluia. Vamos declarar a Ele. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus quer me ouvir. Jesus quer ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé. Tirar Teu fôlego com minha fé. Te adorar e te adorar. Mais uma vez, vamos declarar a Ele. Jesus, declare. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus quer ouvir. Jesus quer ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego, Senhor. Tirar Teu fôlego com minha fé. Te adorar e te adorar. Declare a Ele. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. Jesus, Tu és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu. O verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer, Senhor. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Vamos declarar a Ele.
Ei, mais uma vez. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir. Jesus, quero ouvir teu respirar. Tirar teu fôlego, tirar teu fôlego com minha fé. Te adorar e te adorar. Oh Jesus, tu és o pão que me alimenta. Jesus, tu és o pão que me alimenta. O verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer, Senhor, vem aquecer teu frio coração com teu amor. Declare, abraça-me, 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 cura-me, 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 unge-me, peça a Ele, unge-me, toca-me, 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 declare, abraça-me, 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 unge-me, unge-me, declare, unge-me, declare, toca-me, 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 declare, oh, abraça-me, Senhor, abraça-me, 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 declare, cura-me, 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 unge-me, Senhor, unge-me, 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 toca-me, toca-me, declare, toca-me, vem sobre mim, declare, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, 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 vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia, vem sobre mim, declare, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar, aleluia, aleluia. Abraça-me, 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 declare a Ele, cura-me, cura-me, abraça-me, 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 declare, cura-me, 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 ensina-me a sentir, Senhor, ensina-me a sentir teu coração. Aleluia, Jesus. Nós queremos, ó Deus, sentir assim como Pedro, Jesus, como
Pedro e João tiveram a oportunidade de estar ali junto com o Senhor, e o Senhor se transfigurando naquele monte das oliveiras. Ali o Senhor se revelou a eles. Ali o Senhor se revelou a eles. Senhor, que nessa noite o Senhor possa se revelar a nós por meio da sua palavra, por meio da sua cura, Senhor, da nossa vida, a cura da alma, a cura do espírito, a cura, Senhor, das nossas decepções, a cura, Senhor. Oh, vem curar, Senhor, vem nos tocar, Senhor, vem libertar o teu povo, Senhor, liberte o teu povo, Senhor, que se encontra prisioneiro, aquele teu povo que se encontra cativo, o teu povo que se encontra, Senhor, debilitado. Oh, cura do Senhor, cura do Senhor. Oh, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja. Ah, Senhor, Senhor, como nos tempos dos apóstolos. Ah, Senhor, acreditamos na transformação, acreditamos na cura, acreditamos na mudança, acreditamos, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Oh, vem sobre mim, Senhor, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo que crê, o teu povo que clama, o teu povo, Senhor, que deseja essa transformação. Sem o Senhor nós não podemos, Jesus. Oh, vamos declarar a igreja. Oh, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim, com teu manto, reina em mim, com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos declarar a igreja. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Não há nada, Senhor, declara Ele, não há nada, Senhor, não há nada, não há nada, não há nada que eu queira mais do que a tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Não há nada que eu queira mais do que tua presença. Não há nada que eu anseie mais do que tua paz, Senhor. Não há nada como o teu amor. Não há nada que eu queira mais do que tua presença. Não há nada que eu anseie mais do que tua paz, Senhor. Não há nada como o teu amor. Teu amor aquece, declare. Teu amor aquece o meu coração e me faz sentir o quão amado sou. Tua voz me chama e eu quero
queira mais do que a tua presença. Não há nada que eu anseie mais do que tua paz, Senhor. Não há, Senhor, não há nada como o teu amor. Teu amor aquece, declara ele, igreja bem forte. Teu amor aquece o meu coração e me faz sentir o quão amado sou. Tua voz me chama e eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor. Teu amor aquece o meu coração e me faz, Senhor, e me faz sentir o quão amado sou. Tua voz me chama e eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor. Tua voz me chama e eu quero ir mais perto do teu trono, Senhor. Mais perto, declara ele, mais perto do teu trono, Senhor. É bem perto, Senhor, que queremos estar aos teus pés. Como diz aquela canção, pois prazer maior não há do que me render e te adorar, Senhor. Oh, Jesus, nos leva, Senhor. Nos leva, Jesus. Nos leva para mais perto do teu trono. Mais perto, Senhor, mais perto queremos estar, mais perto precisamos estar. Jesus, o mundo e a concupiscência que nele está, nos atrai para mais longe de Ti, nos leva para mais longe do Senhor, nos tira o temor do Senhor, mas nós queremos estar bem perto, mais perto do Teu trono, Senhor, mais perto do Teu trono, Senhor. Aleluia, aleluia, mais perto do Teu trono, Senhor. Senhor, fale conosco nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, como hoje o Senhor, desde o início desta reunião, estava falando conosco, que haja uma transformação, Senhor, em nós. E para a mudança acontecer, ela precisa de uma causa, de um motivo. Uma mudança, uma transformação não ocorre sem que haja uma causa. Que a causa hoje, Jesus, a transformação nas nossas vidas possa ter se iniciado pelo fato, Jesus, de nós sairmos da nossa casa e hoje estarmos aqui assentados aos Teus pés para Te ouvir. No nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja, Senhor. Diga que essa transformação, que essa mudança, ela possa acontecer na minha vida, nesse dia, neste momento.
partir do momento em que eu decidi ouvir o Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome dele bem forte. Aleluia, aleluia. Diga graças a Deus. Pode se assentar, irmãos. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Gostaria que você já tomasse a sua Bíblia aí em suas mãos. E abrisse ela no livro de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Você que está nos ouvindo também aí por meio YouTube, ouça essa mensagem do início até o fim, que eu tenho certeza que essa mensagem ela vai gerar na sua vida uma transformação, uma mudança. Aos que estão aqui, aproveite o máximo dessa reunião. Faça como Jesus ele fez lá na casa de Marta e de Maria. Jesus disse para Marta: Marta, por que você está preocupada, fadigada? Por que você está aí toda ansiosa acerca daquilo que tem que se fazer daqui a pouco? Maria escolheu a melhor parte. Em outras palavras, Maria soube explorar o que Jesus tinha de melhor para entregar para ela naquela noite. Amém, igreja? Ao explorar o que era de melhor, Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Aproveite hoje o máximo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nossa leitura bíblica, eu gostaria de trazer uma introdução da mensagem de hoje. João capítulo 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudança. Mudança. Não estranhe as causas, ou talvez os motivos, as situações que estão vindo sobre a sua vida. Não estranhe. Não fique assustado, apavorado ou apavorada pelas coisas que vêm acontecendo. Jesus dizia, irmãos, que o tempo, os dias maus, eles viriam sobre a nossa vida por meio do apóstolo Paulo. Ele disse: olha, o dia mau ele vai vir, o dia mau ele chegará até nós. Só que antes de chegar o dia mau, Paulo ele fez uma analogia, ele fez uma comparação com aquela armadura daquele soldado que ele estava observando naquele dia. E a Bíblia relata, irmãos, que Paulo ele chega a dizer: olha, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia o quê? Eu comentava um tempo atrás aqui que nós temos que entender que a vida, na maioria das vezes, irmãos, não é apenas vitória, como se prega aí fora. Não é o tanto que se bate que determina, irmãos, um vencedor, mas sim o quanto você resiste. Amém, igreja? Então não estranhem as causas, ou os motivos, ou as situações que talvez estão vindo sobre você. Sabe por quê, irmãos? Porque para que haja uma mudança, para que haja uma transformação, é necessário um motivo, é necessário uma causa. Amém, igreja? Então, para que haja uma transformação, precisa acontecer algo. Aqui em João capítulo 2, Jesus se depara, irmãos, com uma situação um pouco incomum para ele. Porque a Bíblia relata, irmãos, que a mãe de Jesus, pelo contexto dessa passagem, ela era a pessoa responsável por organizar
organizar aquela festa de casamento que estava tendo em Caná da Galileia. E naquele dia, irmãos, Jesus não tinha sido o quê? Convidado. Jesus não tinha sido convidado para aquela festa. Aliás, desculpa, ele tinha sido convidado, porém ele não era a pessoa principal daquela festa. E a Bíblia relata que em algum momento, irmãos, há a falta de alguma coisa ali. E vamos dar uma lida lá em João capítulo de número 2. João capítulo de número 2. Olha o que o Senhor disse lá, irmãos. Diz assim, Evangelho de João capítulo 2: E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e quem? E os seus discípulos para as bodas. Versículo de número 3. O que diz aí, igreja? E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Então olha aqui para o pastor. Naquele dia, naquele momento, Jesus, ao ser convidado junto com os seus discípulos para um casamento, ao chegarmos naquele casamento em um determinado momento da festa, a Bíblia relata que faltou vinho. Eu acredito que ali existia sim uma causa, iria existir sim uma causa, um motivo para que houvesse um milagre, mas por outro lado, nós conseguimos entender também que houve uma falta de preparo, uma falta de programação da parte daquelas pessoas que estavam organizando aquele casamento. Porque para ir para um casamento, para uma festa, as pessoas já perguntam, né? É festa para quantos mesmo? É para 100 pessoas, e para 100 pessoas se calcula o tanto de salgado, o tanto de bolo, o tanto de bebidas, e assim por diante vai. Mas naquele dia, a Bíblia relata que faltou vinhos. E a mãe de Jesus chega para Jesus e disse: olha, faltou vinho, acabou-se o vinho. Nós entendemos o seguinte, irmãos, que para que uma mudança ela ocorra, precisa haver o que mesmo? Um motivo, uma causa. Naquele dia, Jesus estava prestes a realizar um dos seus primeiros milagres, uma das suas primeiras manifestações em público, uma das suas primeiras manifestações ali diante das pessoas. E nós sabemos que quando então acabou o vinho, a Bíblia relata que Jesus disse: olha, eu não tenho nada a ver com essa festa. Algumas pessoas até acharam que Jesus foi um pouco grosso com a mãe dele, mas não. Jesus disse: olha, eu não tenho nada a ver com toda essa situação. Só que naquele dia, irmãos, a Bíblia relata que a mãe de Jesus ouviu do próprio filho dizendo: olha, não é chegada a minha hora ainda. Só que aí a Bíblia relata também que naquele momento, irmãos, a mãe de Jesus chega e diz o seguinte para os empregados que estavam ali: olha, faça tudo o que ele disser a vocês. Então Jesus assume a posição. Jesus sabia entrar, sabia sair, sabia se portar, sabia a hora dele. Amém, igreja? E naquele momento que a mãe de Jesus então disse para os empregados: olha, façam tudo o que ele disser a vocês, Jesus toma a liberdade e a oportunidade de manifestar uma mudança, uma transformação diante dos olhos daquelas pessoas. Nós entendemos que toda mudança, ela é praticamente uma crise. Você sabia disso? É uma crise. É difícil enfrentar uma mudança. Tem pessoas que não conseguem enfrentar uma mudança, por isso
na maioria das vezes, elas se estabelecem naquela posição, elas se estabelecem naquele mundo dela, elas se estabelecem naquela postura dela e não muda e não quer, irmãos, nenhuma opinião alheia para que haja uma mudança. Por quê? Uma opinião alheia, uma opinião de alguém ou algo que faz ela sair daquela posição vai gerar para ela uma crise emocional, às vezes crise sentimental, crise financeira, crise interna dentro dela. Então vamos dizer, para ela, naquela condição, naquela situação que ela está o quê? Bom. Só que nós conseguimos entender que a mudança, ela pode ser considerada uma crise para muitas pessoas, porque ela implica, ela faz eu e você, as pessoas, saírem de uma situação que ela tem totalmente o controle e faz ela se lançar aonde? Em direção ao desconhecido, em direção a um lugar, a uma determinada situação que ela não mais terá o quê? O controle. Então para ela aquilo gera-se uma crise. Naquele dia em que faltou vinho, acabando-se o vinho, teoricamente se acabaria o quê? A alegria daquela festa. Acabaria ali a festa naquele momento. E aquilo nada mais era do que uma crise para aquelas pessoas que estavam organizando aquela festa. E uma das pessoas que estavam organizando aquela festa era a mãe de Jesus. Então ela disse o seguinte aos empregados que estavam ali: olha, façam tudo o que ele quer, disser vocês. A mudança, para ela acontecer, ela precisa o quê? De ter uma causa, um motivo. Só que quando se encontra um motivo, quando se acha um motivo para que haja essa mudança, essa causa, esse motivo precisa ser o quê? Encarado. Não adianta só acontecer um motivo, não adianta só acontecer algo de estranho na nossa vida para que haja uma mudança e eu e você fazemos o quê? Se esconder. Não. Precisa ser o quê? Encarado. Para que o homem, preste bem atenção, você vai entender isso aqui perfeitamente. Para que o homem voltasse a ter o contato, ou melhor, para ser reconciliado para com Deus, o que Deus fez, irmãos? Ele entregou o seu Filho unigênito, aquele ao qual, vamos dizer assim, ele amava. Ele entregou em prol a vida das outras pessoas. Então, para que o homem viesse a ter novamente o direito de se relacionar com Deus, tinha que haver o quê? Um motivo para isso. O homem estava morto no pecado, estava debaixo de uma condenação por conta do pecado que gerava a morte. Deus então faz o quê? Ocasiona um motivo. Ele gera, vamos dizer assim, uma crise sobre a vida de alguém, sobre a vida de Jesus, para que através da vida de Jesus, eu e você pudéssemos ser reconciliados com Deus. Só que quem precisou, irmãos, encarar essa crise? O próprio Jesus. Havia um motivo, era para que nós viéssemos nos relacionar novamente com Deus. Só que alguém precisou o quê? Encarar. Então toda mudança, ela precisa de uma causa, de um motivo, mas também ela precisa ser o quê? Encarada. Diga comigo, toda mudança, ela precisa de uma causa, de um motivo, mas ela precisa ser encarada. E você vê muitas pessoas, quando vê o motivo ou encontra uma causa para que ela
transformada, para que ela comece a mudar, ela corre, ela foge. Vou dar um exemplo para você, bem próximo de mim. Há um tempo atrás, irmãos, eu sei que o que eu vou falar aqui possa não ser compreensível para muitas pessoas, possa não ser fácil, porque tem gente que vai dizer assim: ah, pastor, o senhor fala aí e só acha que é fácil. Eu sei que não é fácil. Há um tempo atrás, irmãos, eu descobri aí nas internets da vida aí uma solução para minha mãe nos parar de fumar, que aplicava-se lá um laser atrás da orelha, tal. Eu falei: quer saber? Vou ajudar minha mãe. E aí, irmãos, eu fui lá, se eu não me engano, na época era R$1.000 e poucos. Levantei o dinheiro, irmãos, demorou um tempinho, e eu fui lá e eu disse assim: eu vou ajudar minha mãe. Fui lá, irmãos, e paguei para ela. Ela foi. E quando foi, irmãos, o cidadão lá que faz toda essa aplicação, o médico lá, disse para ela: olha, por exemplo, só preciso fazer isso. E ela sabia que ela precisava parar de fumar. Porque aquilo estava prejudicando a saúde dela, as pernas dela tinham um problema de má circulação, enfim, uma série de coisas que ela às vezes ia fazer alguns exames, ficava com medo de fazer alguns exames porque podia ter trombose por conta do cigarro, uma série de coisas mais. E aí você perguntava para ela: mãe, só quer morrer? Não, pelo amor de Deus, eu tenho medo de morrer, não quero morrer, quero viver. Mãe, mas só precisa fazer isso. Não quero. Amém. Aí fomos lá, irmãos. E aí fui lá, paguei para ela e fez tudo o que tinha que fazer. Por um tempo, ela conseguiu. Se não me engano, ficou uns 2, 3 meses sem fumar. Só que daqui a pouco passou o tempo, ela voltou de novo. Pastor, mas não é fácil. Pode não ser. Só para você ter uma noção, de um exemplo que eu estou querendo te dar. Para que haja mudança, precisa de uma causa. O fato para ela parar de fumar, parar de usar lá a nicotina no corpo, qual é a causa? A saúde dela. Só que ela precisava fazer o quê? Encarar isso. Foi o que Jesus fez, por mim e por você. Deus então envia Jesus, e a única causa para que eu e você pudéssemos ter novamente o acesso a Deus era Jesus fazer o quê? Morrer por nós, não era? Aí eu pergunto: se não fosse Jesus, alguém se submeteria por esta causa por conta de nós? Não. Porque implicaria em sair da zona de conforto onde ele estava para se entregarmos, morrer, sofrer por nós. Alguém precisava o quê? Encarar. Então não queira pensar você que a mudança na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, no seu interior, ou a mudança em qualquer área da sua vida, ela vai acontecer por meio de oração, apenas por meio de intercessão. Não é. Tem coisas na nossa vida que estão vindo sobre nós, que estão sendo permitidas por Deus sobre nós, para que nós venhamos encarar de frente, olhar para aquilo e dizer: espera aí, é isso que eu preciso fazer, então eu vou fazer. É isso que eu preciso abrir mão, eu vou abrir. É isso que eu preciso enfrentar, eu vou enfrentar. Diga
Diga graças a Deus. Quem está entendendo isso? A mudança, ela precisa acontecer. Só que para ela acontecer tem que ter um motivo, tem que ter uma causa. Então eu descobri qual é a causa, qual é o motivo da transformação na minha vida, então agora eu preciso encarar. Foi o que Jesus fez aqui. Chegou aqui nesse casamento, teve falta de vinho. Aí a mãe de Jesus chega para ele e diz: olha, faltou o vinho. Imagine, irmão, se ele virasse as costas e dissesse: não, eu não vou, eu não estou aqui mais, vou embora, eu não quero realizar. Não, ele encarou. A Bíblia relata, irmãos, que então aqueles homens que estavam ali fizeram tudo quanto ele disse: olha, traga lá as talhas, enche elas até a boca, e fizeram tudo conforme ele falou. E após ele ter ordenado, dito o que eles deveriam fazer, a Bíblia relata, irmãos, que Jesus faz o quê? Transforma aquelas águas em quê? Em vinho. E a mudança não precisa acontecer, irmãos, na maioria das vezes, urgente. O homem, ele precisa estar em constante, o quê? Mudança. Ele precisa estar em constante mudança. Alguém precisou encarar. Quem foi esse alguém, igreja? Jesus. Para que hoje, eu e você, nós venhamos passar por essa transformação. Ele precisou encarar. A causa foi nós. A causa foi a reconciliação do homem novamente para com Deus, que havia sido perdido por conta do quê? Do pecado. Só que ele veio e por causa de nós, irmãos, por causa dessa reconciliação, por causa desse amor que Deus ele sentiu por nós, ele teve que encarar. E o homem, a partir de então, não seria mais condenado, e sim absolvido pela obra que ele realizou por nós na cruz do Calvário. O pecado que estava imputado sobre nós, que estava nas nossas costas, por conta também do pecado de Adão e de Eva, agora já não está sobre nós mais, porque ele levou sobre si, ele enfrentou, ele carregou a dor, ele carregou, irmãos, a humilhação, ele carregou o peso da traição, para que eu e você hoje fôssemos livres. Diga graças a Deus. Então ele precisou encarar. O homem, volta a dizer, ele precisa estar em constante mudança. Não pode se ter medo, irmãos, em sair da sua zona de conforto para ir se lançar ao desconhecido confiando no Senhor. Amém? Você não precisa ter medo. Se o Senhor não está permitindo determinadas coisas acontecer, os ventos soprar, é porque Ele não quer, irmãos, que você continue no mesmo lugar. Ele quer que você avance. Se o vento está soprando, talvez você está perdendo o controle, não temas. É só você confiar, peraí, alguma coisa está acontecendo, alguma mudança precisa ocorrer na minha vida. Alguma forma de pensar nova eu preciso adquirir. Alguma experiência eu preciso adquirir sobre o que está acontecendo. Diga glória a Deus. Mas às vezes a gente não quer sair da zona de conforto. Queremos fugir. Queremos fazer como Jonas. Aí eu pergunto para vocês, quem criou aquela tempestade quando Jonas estava fugindo? Foi o próprio Deus. Quem permitiu Jonas comprar passagem para ir para Tarsis? Quem foi? O próprio Deus. Quem permitiu aqueles homens lançarem Jonas no mar? O próprio Deus. Quem permitiu Jonas ser engolido pelo ventre do grande peixe? O próprio Deus. Tudo isso aconteceu, irmãos, para que Jonas voltasse. Tudo aquilo aconteceu para que Jonas mudasse a sua forma de pensar. A forma que Jonas pensava era que quando ele fosse lá até Nínive pregar, aqueles homens viessem fazer a mesma coisa que fizeram com os seus antepassados. Só que ele precisava mudar aquela forma de pensar.
o povo de Nínive precisava se converter ao Senhor. E quem era essa pessoa que ia até os ninivitas? Era Jonas. Então, entenda comigo, irmãos. Preste bem atenção. Nem sempre as tempestades da nossa vida, os ventos que sopram contrário a nós, é para nos desestruturar, é para acabar com a nossa fé ou para abalar os nossos sentimentos. Não é não. Muitos deles estão vindo para que uma mudança de sentido, de direção, uma mudança de comportamento, uma mudança de crença venha acontecer em nós. Quem está entendendo, diga amém. Então absorva isso hoje na sua vida, irmãos, porque Deus ele já criou motivos e alguém já encarou essa crise para que hoje nós possamos ser o quê? Transformados. Há um tempo atrás, se eu não me engano, não sei se você se lembra, eu disse aqui a vocês, eu lembro muita coisa, principalmente quando a gente pega algum gancho de uma mensagem. Eu me lembro que eu dizia o seguinte, irmãos, que para que haja uma mudança na tonalidade da nossa pele, o que nós precisamos fazer? Se expor aonde? Ao sol. E encarar. Eu quero que haja uma mudança de cor, quero ficar bronzeado, pastor, quero ficar bronzeada. Ah, pastor, eu quero pegar uma corzinha, porque eu estou muito aí com esse frio, com esse tempo aí, a gente está quase mofado, a gente está quase verde, pastor. Então a gente tem que se expor ao quê? Ao sol. Eu tenho 2 cachorros. Toda vez que eu levo eles para casa da minha mãe, e eles ficam lá mais ou menos uma semana, mais ou menos, quando eu vou viajar, eu deixo eles lá, os bichinhos vêm com o nariz tudo pretinho, com o olho preto também, sabe? Parece que passou rímel não, é lápis assim no olho, sabe? E aí eles voltam para casa, ficam em casa, levo eles para passear todo dia, mas aí começam a esbranquiçar o focinho e ficar mais pálidos no olho. Mas por quê? Porque eles estão expostos ao sol. Em casa e não fica exposto ao sol. Tem uma areazinha do sol deles lá, só que só quando é o verão. Você sabia que depende a estação do ano, a posição do sol muda, né? Então no verão tem sol lá na minha casa, mas nas outras estações não tem. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mudança ela precisa acontecer quando nós nos expomos. Aliás, ela acontece quando nós nos expomos a ela, quando nós enfrentamos ela e não fugimos, e não temos medo, e não fazemos como Jonas fez. Não, eu preciso de mudança, eu quero mudança, então eu vou me expor aos problemas, às dificuldades, os ventos que estão soprando ao contrário, tudo que está vindo sobre a minha vida, que Deus está permitindo. Que tem gente que infelizmente elas espiritualizam muito as coisas. Ah não, é o diabo, é o diabo, poxa, o diabo tem tanto poder assim na minha vida, irmãos, nas minhas decisões, nas minhas palavras. Claro que nós precisamos vigiar. Só que será que ele tem tanto poder assim para eu ficar expulsando ele toda hora, irmãos? Para eu ficar toda hora dizendo que é ele? Não, peraí, a minha vida é do Senhor, é Jesus. Se eu estou seguindo, é como eu mandei, acho que hoje, se eu não me engano, num grupo lá, Jesus ele disse: olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão dar o quê? Muito fruto. Se vocês estiverem sobre a palavra de Deus estiver sobre você, quem está dominando a sua vida? É o Senhor. Então tem gente que espiritualiza muito as coisas. Não, esse vento da val, o diabo, não é o diabo, irmãos. Naquele dia em que Jesus estava lá
lugar, lá naquele barco, o vento começou a soprar. Ali a Bíblia relata que os discípulos estavam remando ao contrário. E Jesus, naquele dia, Jesus quis mostrar uma experiência diferente para Pedro. Pedro precisava andar sobre aonde? Sobre as águas. Aquele vento era o diabo soprando? Era algo que Deus queria mostrar para Pedro, para mudar a fé de Pedro, para transformar a mente de Pedro. Pedro, você pode andar sobre as águas. E aí Jesus faz sim, irmãos, uma analogia depois para os discípulos, dizendo o seguinte: olha, os ventos, as tempestades, andar sobre as águas são os problemas que virão sobre a sua vida, mas você precisa encarar todos eles. Amém, igreja? Então pare de espiritualizar as coisas. Comece, claro, pastor, eu não posso deixar então de acreditar que existe o outro lado. Existe, Deus. Só que para que haja uma mudança, eu preciso me expor a ela. Eu preciso me expor ao sol para que o meu corpo venha mudar de tonalidade, se é isso que eu quero. Amém, igreja? A mudança, na maioria das vezes, preste bem atenção, ela não acontece num piscar de olho. Ela leva tempo. Amém? Só que pelo tempo que às vezes nós temos de conhecimento da palavra, éramos, como Paulo diz, para nós sermos já mestres no ensinamento. Mas enfim, leva tempo. Nós temos que investir. A mudança nada mais é também do que um investimento para que ela aconteça. E tem que haver, para que haja mudança, uma renúncia. Eu considero essas três coisas pilares para a transformação: tempo, investimento e renúncia. Tempo, investimento e renúncia para que haja transformação também. Amém, igreja? Amém. Muitos, talvez, às vezes, pastor, eu quero tanto que fulano mude, eu quero tanto mudar, eu preciso tanto mudar. Só que a pessoa não investe tempo para que haja mudança. Certa vez Jesus pega os discípulos, levam eles para orar. Isso está lá em Marcos capítulo de número 14, versículo 32 ao 42. Jesus pega os discípulos, leva eles para orar, e daqui a pouco, a hora que Jesus disse: olha, fiquem aqui um pouquinho, eu vou ali, já volto. Quando Jesus volta, os discípulos estão como? Dormindo. Aí, irmãos, Jesus, ele, se eu não me engano, por 3 vezes, ele investe ali nos discípulos. Fiquem aqui, eu vou ali. E aí, quando Jesus volta, Jesus diz: olha, vocês não conseguem vigiar nem o que é? 1 hora hoje. Vocês estão aí caídos, desanimados. E aí Jesus, até uma atitude talvez de estresse ali, vamos dizer assim, Jesus: não, deixa, vamos, esquece, não precisam mais ficar aí vigiando, não. Vamos, porque o que me trai já está próximo. Jesus, ele sabia quem ele tinha escolhido. Pastor, Jesus tinha escolhido pessoas débeis, pessoas fracas, pessoas incapazes? Talvez sim. Mas Jesus estava mostrando para os discípulos que era preciso de tempo, investir tempo, para que eles pudessem não ser mais como aqueles discípulos que eram débeis, incapazes ou pessoas despreparadas. Jesus sabia que o tempo em que ele investiria em ensinamento, em palavra, em ações, valeria a pena depois na vida dos discípulos. Amém? Amém, irmãos? Ali naquele momento, Jesus estava diante de homens que precisavam de mudança.
Só que isso levaria o quê? Tempo. Só que o que Jesus esperava daqueles homens que estavam junto com ele? Jesus esperava daqueles homens o seguinte: o que ele espera de mim e de você nesse dia. Ele espera que nós venhamos aproveitar ao máximo as oportunidades que nós temos recebido para mudar. Ele espera que eu e você aproveitemos o máximo dos ventos, das tempestades que vêm sobre a nossa vida, para que nós podemos então encará-las e adquirir experiência e assim ser transformados por todas essas situações. Amém? É isso. Quanto mais você gastar tempo, investir em aprender, quanto mais você aprender com as Escrituras Sagradas, quanto mais você gastar tempo, investir tempo em aprender com o Senhor, pode ter certeza, muito mais coisas vão modificando na sua vida. Amém? Foi isso que ele falou, sabe para quem? Para Josué. Ô Josué, meu servo Moisés é o quê? É morto. Faça o seguinte agora. Você precisa ter bom ânimo, se esforçar. Agora não tem mais Moisés. Agora acabou, Josué. Agora é com você. Senhor, qual é o motivo que nós estamos aqui? O motivo é que eu quero colocar esse povo aonde? Na terra prometida. Eu quero cumprir com a minha palavra. Só que preciso de alguém conduzir esse povo. Quem é esse alguém? É você, Josué. Você precisa encarar. Se levanta, Josué. Não é tempo de chorar, não. Ah, mas Senhor, esse povo tentou me apedrejar, sabe aonde? Quando nós voltamos lá da terra prometida, nós viemos trazer para eles boas notícias e eles quiseram apedrejar eu. Caleb, Josué, se levanta. Agora é hora de você erguer a sua cabeça e levar esse povo para onde? Atravessar primeiramente o Rio Jordão e conduzi-los até a terra prometida. Então Josué, se levanta. Só que tem um porém, Josué. Você precisa fazer o quê? Meditar na lei do Senhor quando? De dia e de noite. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Josué, você precisa investir tempo. Porque essas pessoas, Josué, são aquelas mesmas que quis apedrejar você. Então, para que haja essa mudança na mente dessas pessoas, você vai precisar investir tempo. Amém? Então, nada mais do que Josué estava recebendo de Deus o seguinte: Josué, meditar na lei do Senhor de dia e de noite nada mais é do que você se concentrar naquilo que você ouviu, naquilo que você recebeu e naquilo que você vai receber, naquilo que você leu. É você investir tempo ali, Josué. Medita, gaste o tempo, se concentre nisso, porque aí você vai conseguir conduzir esse povo até onde eu prometi. Diga graças a Deus. Concentração, na maioria das vezes, leva tempo. Sabia? Você se concentrar é igual um cidadão, mas que ele tem como ali o seu esporte ou a sua profissão acertar um determinado alvo. Não é apenas mirar e atirar ou lançar flecha, não. Ele tem que investir ali tempo. Hoje ele acerta lá fora do alvo, amanhã ele acerta um pouquinho mais para cima, daqui a pouco ele acerta, está quase na mosca. Leva tempo para que haja uma mudança, uma transformação. Requer investimento, requer, irmãos, ali você
se concentrar naquilo que Deus já falou com você, na mensagem que Ele já trouxe para você, na orientação que Ele já disse. O que Ele quer de você? O que Ele quer que você faça? Requer concentração, requer esforço, na maioria das vezes, de você parar e entender: peraí, isso que está acontecendo na minha vida não é o diabo, não é, ele não está conduzindo meus passos, não é ele que está conduzindo a minha vida, é o Senhor. Então peraí, se isso está acontecendo, Deus está querendo me levar para alguma direção, me direcionar para algum lugar, me direcionar para alguma situação, me colocar em determinado lugar. Amém, igreja? Então é isso que nós precisamos entender. Volto a repetir: mudança leva tempo, investimento e renúncia. Tem mudança que vai demorar um pouquinho mais para acontecer, outras vão acontecer um pouco mais rápido, mas algumas vai levar tempo. Só que eu preciso entender também que a mudança, para ela acontecer, eu tenho que investir, tenho que encarar, tenho que investir tempo. Investir no que, pastor? Investir em aprender, investir em olhar para aquela situação com o olhar do Senhor, com uma perspectiva diferente, e vai me gerar muitas vezes renúncia. É igual uma dieta, para você mudar o seu corpo, para você estar saudável, não vou dizer nem em questão física, tá? Porque muitas pessoas fazem dieta não por ficar sarado, forte, não, por questão de saúde mesmo. Se algo fazer aquela dieta, ela pode sobrecarregar um dos órgãos do seu corpo e aquele órgão acabar trazendo alguma falência ou algo do tipo e a pessoa morrer. É igual numa dieta, para a pessoa estar saudável, para a pessoa, irmãos, ela conseguir viver bem, ou se o objetivo dela é ficar mais forte, mais definido, ela tem que abrir mão, renunciar muitas vezes o que ela gosta. Esse tempo atrás, eu conversando com meu pai, eu dizia para ele assim: pai, eu queria entender, por que o senhor bebe tanto? Sabe qual foi a resposta? Eu gosto. Porque eu gosto. E aí, qual é a minha palavra? Qual que é a minha palavra? Qual que é a minha réplica a ele? Nenhuma. E se é algo que ele gosta, eu não posso impedir. Por mais que eu vá falar para ele, ele vai dizer: eu gosto. E tem gente, irmão, que não muda porque ainda gosta de coisas que fazem mal para a sua vida. Só que para que haja mudança, tem que haver também o quê? Renúncia. Quem está entendendo? Para que haja mudança, tem que haver também renúncia. Jesus dizia para os discípulos o seguinte: olha, se vocês quiserem vir após mim, se vocês quiserem me seguir mesmo, vocês precisam fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a cruz de vocês e depois vem o quê? Me segue. Eu preguei aqui alguns dias atrás dizendo que Pedro, um dos discípulos, quando Jesus chamou ele para ser pescador de homens, ele largou tudo. Teve um outro Simão que fez a mesma coisa. A Bíblia relata que eles estavam ali, os dois irmãos, se não me engano, Simão e Tiago, estavam ali pescando, se não me engano, costurando as redes. Jesus disse: olha, vem. E eles fizeram o quê? Deixaram o pai que ali estava e foram, e seguiram a Jesus. Para que haja mudança, tem que haver também renúncia. Não é só o tempo. Com o tempo a gente muda, pastor. Se
não houver renúncia, não tem mudança. Se aquilo que está vindo sobre mim e você, eu não encarar, eu não renunciar, eu não investir tempo, eu vou continuar o mesmo cristão, ou o mesmo crente de sempre. Amém, igreja? Então que essa palavra no dia de hoje, irmãos, ela possa fazer você refletir um pouco. Você também que está me ouvindo aí, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Talvez você conheça pessoas que precisam mudar. Pastor, meu marido precisa mudar, meu filho precisa mudar, o fulano precisa mudar. Ajude ele com essa mensagem. Pastor, eu queria tanto que o fulano mudasse. Às vezes a mudança ela começa por nós, para que por meio de nós Deus possa gerar mudança na vida de pessoas. Amém, igreja? Porque às vezes olhamos com uma ótica do seguinte: aquele fulano, ele precisa agir assim, assim, assim. Só que às vezes aquele fulano olha para nós e diz assim: peraí, eu vou agir como meu pai, como minha mãe, como meu avô, como minha avó, como meu tio, como minha tia, como meu marido, como minha esposa? Como que eu vou agir como ele? Ele age também de uma forma completamente errônea, errada. Então, a mudança muitas vezes que nós queremos nas pessoas começa em nós. E nós precisamos identificar isso. Lembre-se, toda mudança ela precisa de uma causa. E quando então existe uma causa, essa causa precisa ser enfrentada, ela precisa ser encarada. Amém, igreja? Encarada. E aí, nesse processo, vai se gastar tempo. Vou ter que investir, vou ter que renunciar. Diga glória a Deus. Você entendeu? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por esta mensagem no dia de hoje. Ó Deus, muitas vezes a mudança que nós queremos no fulano, no ciclano, no beltrano, ele começa em nós. Tem pessoas que nos assistem nesse momento e que estão aqui, meu Pai, que precisam dessa transformação, dessa mudança. E essa mudança ela precisa acontecer, Pai, o mais rápido possível. Só que essa pessoa está achando, meu Pai, que algo vai acontecer, ou alguém vai pegar essa pessoa, alguém vai chegar para ela, meu Pai, vai acontecer algo tão bom que essa mudança, e talvez não, meu Pai. Talvez é uma situação ruim, uma mudança, meu Pai, na vida dessa pessoa de uma maneira não tão legal. Meu Pai, é o Senhor permitindo as tempestades, os ventos soprando contra ela, na vida dela, meu Pai, para que haja essa mudança, para que haja essa transformação. E essa pessoa não pode fugir, meu Pai, ela não pode, ó Deus, olhar para trás, ela não pode parar, ela precisa enfrentar, ó Deus, ela precisa enfrentar, Deus, de frente, ela precisa encarar de frente, para que ela então, meu Deus, comece a ver essa transformação acontecer, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, dê sabedoria, dê entendimento, meu Pai, dê para esta pessoa aquilo que ela precisa para que haja essa transformação. Meu Pai, e a mudança na maioria das pessoas, na maioria das vezes, vai requerer tempo, investimento, renúncia. Então ensina ela, meu Pai, a gastar tempo, assim como o Senhor gastava tempo com os seus discípulos. O Senhor sabia bem quem o Senhor havia escolhido, homens que precisavam de mudança, mas isso, Senhor, levaria tempo. O que Jesus mais esperava daqueles homens era que eles aproveitassem o máximo de oportunidades que eles tinham recebido, que eles receberiam. E é isso que às vezes o Senhor está permitindo, meu Pai, vivenciar, essa pessoa vivenciar. O que o Senhor espera dela, o que o Senhor espera de nós é isso, que nós venhamos aproveitar no máximo as oportunidades que nós temos recebido, Pai, para que então nós possamos, meu Pai, viver e vivenciar essa transformação que o Senhor deseja e que nós desejamos. Pai, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, em nome de Jesus, meu Pai, que a partir de hoje,
Que a partir de hoje, meu Pai, essa transformação comece a acontecer. Que essa transformação então comece, meu Pai, a agir, a se manifestar sobre essa vida, meu Pai. Nós te agradecemos, abençoe esse teu povo que nesse momento está ouvindo essa palavra e essas pessoas que então, meu Pai, ouvirão. Em o nome de Jesus, abençoe a todos e que essas pessoas, meu Pai, aproveitem o máximo, mas o máximo mesmo de cada oportunidade que elas estão recebendo diante do Senhor. Que elas olhem, meu Pai, para as tempestades, para os ventos contrários, que muitas vezes são criados e permitidos pelo Senhor, para que ela volte ao início e comece, meu Deus, a fazer tudo, mas de uma forma diferente, no nome de Jesus, porque os resultados também serão diferentes, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. E você que crê, diga que assim seja. Amém? Você que me ouve também aí, aproveite cada oportunidade que Deus está te dando. Passe a enxergar cada uma delas como um meio de transformação que Deus Ele quer realizar na sua vida. E aí então você vai começar a ver. Às vezes vai demorar um tempo, às vezes vai começar a perceber essa transformação, mudança, não hoje, não amanhã, mas daqui a pouco. Tá bom? Invista tempo, gaste tempo mesmo em aprender e aprenda a renunciar para que mudanças extraordinárias aconteçam na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.